Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância, e que possamos continuar nesta busca incessante para conhecermos Deus, conhecermos as suas leis imutáveis e assim colocarmos em prática na nossa vida os ensinamentos que temos à nossa disposição, que Jesus veio à Terra e exemplificou. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E neste momento agradeço de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 271 de O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita, e estamos estudando acerca da escolha das provas. Já estudamos diversas questões elaboradas por Kardec e respondidas pela espiritualidade superior acerca deste assunto. E hoje estudaremos mais esta questão 271, em que Kardec formulou o questionamento da seguinte maneira: no estado errante, ou seja, naquele período entre uma existência carnal e outra, ou seja, estado errante é aquele período que os espíritos que ainda têm necessidade de reencarnarem aqui na Terra ou em outros mundos, permanecem no mundo espiritual, aguardando ou se preparando para uma nova oportunidade no corpo físico. É aquele período que nós ficamos no mundo espiritual, ou seja, desencarnamos e retornamos para o mundo espiritual, e aí ficamos nesta condição de estado errante, ou seja, todos aqueles espíritos que ainda erram, que ainda têm a necessidade de voltarem para novas experiências em corpos físicos. Então Kardec questionou assim: no estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Então Kardec quis saber se é possível o espírito neste período, entre uma existência e outra, enquanto ele está estudando as suas necessidades no mundo espiritual, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Será que espíritos, a partir de uma determinada condição evolutiva, a partir do momento em que ele realizou um certo progresso, será que ele renasce ou renasceria entre canibais?
Será que espíritos evoluídos renascem ou renasceriam entre espíritos primitivos nesta condição de tribos canibais? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais. Ou seja, não são espíritos já avançados, espíritos esclarecidos, espíritos que já realizaram um grande progresso, que irão renascer entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais ou que lhes são inferiores. Então aqui os espíritos amigos nos esclarecem, respondendo a Kardec, que não são os espíritos superiores que irão nascer entre os canibais, mas sim espíritos da natureza dos próprios canibais, ou seja, ali naquela mesma condição evolutiva, naquela mesma faixa vibratória, ou em condições inferiores, talvez um pouquinho mais superior, um pouco de progresso já realizado, para auxiliar aqueles irmãos que ainda estão iniciando a sua trajetória evolutiva. E aí Kardec acrescenta aqui uma série de esclarecimentos acerca deste assunto. Então Kardec, inspirado e intuído pela espiritualidade superior, comentou da seguinte maneira: sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade têm analogia sobre a Terra. Então, assim, Kardec escreve que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Ou seja, existem mundos em condições muito piores do que a Terra, em condições muito mais inferior, ou mundos inferiores e muito mais inferiores do que a Terra. Então é por isso que Kardec escreveu que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade, ou seja, são verdadeiros brutos, verdadeiras feras, não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo e encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso. Então aqui Kardec escreve, com o auxílio, a sustentação da espiritualidade superior, que espíritos existem em outros mundos em condições muito inferiores às condições que nós encontramos aqui na Terra, e que para esses espíritos reencarnarem aqui na Terra em tribos canibais, para eles já é um grande progresso. Então assim, Kardec escreveu e acrescenta da seguinte maneira: da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Então, assim, Kardec acrescenta esclarecimentos para todos nós e segue dizendo: se não veem mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Sim, sem sombra de dúvida, conforme os espíritos amigos nos esclarecem constantemente, a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. No entanto, não para jamais. E o espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Ou seja, não iremos de um passo só, de um salto, de uma vez, em uma única existência, sair da condição de barbárie
para a condição de criaturas civilizadas. Então é por isso que ele escreveu que o espírito não pode avançar senão gradualmente, não podendo assim transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. Então aqui Kardec nos esclarece que reencarnar ou a reencarnação nada mais é que aquela expressão maior da justiça de Deus, e é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, ainda diz Kardec, de outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Ou seja, como funcionaria? Se não existisse a reencarnação, como estes seres que desencarnaram, conforme aqui Kardec escreveu, que desencarnaram no último estado de degradação, se eles não tivessem meios de alcançar a superioridade, se eles não tivessem outras e outras oportunidades em corpos físicos para alcançarem esta chamada perfeição, esta chamada iluminação ou progresso? E aí Kardec encerra com mais um questionamento para as nossas reflexões. Por que Deus? Por que Deus os deserdaria dos favores concedidos às outras criaturas humanas? Por que Deus iria tratar criaturas suas filhas ou seus filhos de forma diferente? Dar oportunidades para alguns e não dar oportunidades para outros ou outras? Sem sombra de dúvida, que Deus trata a todas as suas criaturas igualmente. Deus oferta oportunidades para todos igualmente. Nós é que não aproveitamos igualmente estas oportunidades que nos são concedidas, que já nos foram concedidas, que estão sendo concedidas a todos nós e que ainda continuarão e que continuarão pela eternidade a nos serem concedidas. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 271 para chegarmos nos comentários de Miramês, aprofundando um tanto mais nestas reflexões. Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 16, volume de número 6, em que Miramês escreveu acerca de estarmos entre os canibais ou reencarnarmos entre os canibais ou espíritos de uma condição um pouco melhor reencarnarem entre os canibais para lhes auxiliarem. Então, assim, Miramês escreveu que entre os canibais não nascem espíritos elevados, cuja superioridade ultrapassa o entendimento daquele grupo. Se quando Jesus se materializou aqui na Terra, nós não estávamos em especial naquela região, aquele grupo ou aqueles grupos que Jesus teve contato mais direto, não estávamos mais na condição de selvagens, de primitivos, de canibais, e até hoje entendemos pouco dos ensinamentos de Jesus, porque um espírito superior, um espírito assim como Jesus, iria reencarnar entre canibais. Então, assim, Miramês diz que entre os canibais não reencarnam espíritos elevados, cuja superioridade ultrapassa o entendimento daquele grupo. Ou seja, aquele grupo não iria ou não vão entender, não entenderão nada
dos ensinamentos trazidos por um espírito superior. E aí ele questiona: para que um espírito puro reencarnaria junto com os espíritos primitivos? Por que um espírito puro reencarnaria junto a espíritos primitivos? Ou seja, ele não iria auxiliar muito aqueles espíritos primitivos, porque eles não iriam o entender. E aí ele segue dizendo que os espíritos missionários só renascem em um meio onde as lições que eles são portadores possam ser de proveito. Então, os espíritos missionários, espíritos superiores, eles fazem os seus projetos para reencarnarem, para se materializarem entre espíritos que possam entendê-los ou que os seus ensinamentos possam ter proveito. Porque a espiritualidade superior, assim como a lei natural, a lei de Deus, não realiza improvisos. Tudo é planejado milimetricamente, se assim podemos nos expressar. Então é por isso que Miramês diz que os espíritos missionários só renascem em meio onde as lições que eles são portadores possam ter proveito. Sobre isso, Jesus falava aos seus discípulos: não deis pérolas aos porcos, nem lanceis coisas santas aos cães. Não deis pérolas aos porcos. Ou seja, não podemos esperar que os espíritos superiores, espíritos altamente missionários, renasçam em meio onde os seus ensinamentos possam ser perdidos, assim como simbolicamente, nessas palavras de Jesus, lançarmos pérolas altamente valiosas em um chiqueiro de porcos ou para porcos. É justo que no meio dos canibais nasçam espíritos que tenham mais um pouco de entendimento que eles. Então é justo, é normal, é comum, é da justiça divina que entre espíritos primitivos, que entre os selvagens, entre os canibais, renasçam espíritos que tenham um pouco mais de conhecimento do que eles e que eles possam entendê-los para guiá-los, como igualmente reencarnam almas ainda mais inferiores para aprenderem o que esses já granjearam na vida. Então, imaginarmos que numa tribo de canibais possa reencarnar espíritos em condições ainda mais inferior do que espíritos naquela condição de canibais, então assim é a lei de Deus. E assim um espírito numa condição ainda mais inferior do que a dos canibais, ele ali reencarna para aprender alguma coisa, para lhe auxiliar ou lhes auxiliar no progresso com os canibais. Disso temos provas, diz Miramês, que disso temos provas na própria sociedade da qual fazemos parte, onde há espíritos de todos os naipes, uns elevados, outros medianos e outros de condições inferiores. Ou seja, nós temos aqui na Terra espíritos em todas as condições, espíritos mais elevados, espíritos medianos, espíritos inferiores. Então, aqui na Terra, nós temos oportunidades de experiências de todas as formas, de nos relacionarmos e aprendermos com todos os espíritos em condições evolutivas completamente diferentes umas das outras ou um dos outros. A vida é um processo de despertamento espiritual constante. Ainda existem tribos mais inferiores que os próprios canibais em mundos primitivos, mas um dia serão espíritos puros. Então aqui Miramês lembra que existem tribos
de espíritos ou tribos compostas de espíritos reencarnados aqui na Terra ou em outros mundos em condições ainda mais inferiores do que os próprios canibais, mas que todos estes espíritos em condições evolutivas completamente diferentes, inclusive os canibais inferiores aos canibais, e nós que aqui nos encontramos já um pouco mais avançados, já na condição de civilizados ou a caminho da verdadeira civilização, todos nós um dia chegaremos à condição de espíritos puros. Conforme diz a letra daquela música, um dia todos nós seremos anjos. Sem sombra de dúvida que um dia todos nós seremos anjos, porque o tempo se encarregará disso com sabedoria, porque as leis são justas e o amor de Deus cobre toda a criação. Então a sabedoria de Deus, ela é infinita e o tempo se encarrega de processar esta evolução e o nosso trabalho combinado com o tempo, porque sem sombra de dúvida que não existe injustiça por parte de Deus e suas leis. E assim Miramês segue dizendo, se não houvesse o inferior, qual seria o trabalho do superior? Se não houvesse o inferior, qual seria o trabalho do superior? E é importante lembrarmos também falas de Jesus, porque Jesus, certa feita, disse acerca do trabalho que o Pai trabalha até hoje. E ele também, ou seja, Jesus também, se o Pai trabalha até hoje, sem sombra de dúvida que Deus continua criando. Deus continua trabalhando constantemente. Então, se Deus continua trabalhando, se Deus continua criando as suas criaturas, continuam e continuarão a existir espíritos aqui na Terra e em outros mundos, em especial em outros mundos, porque um dia a Terra passará desta condição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde terão aqui espíritos apenas nesta condição, mas em outros mundos, diversos outros mundos espalhados pelo espaço, pelo infinito de Deus. Então, diversos outros mundos servem e servirão de moradas para estes espíritos em início de trajetória. Na criação de Deus, todos os planos de vida se fundem para engrandecer. Por que julgar, questiona Miramês, por que julgar a quem erra, se é uma oportunidade para o justo trabalho? O santo já foi primitivo e o sábio passou pelos mesmos caminhos. Por que julgar? Porque o anjo, o santo, já esteve na condição de um espírito primitivo. E estes espíritos que alcançaram já esta condição de angelitude, que já alcançaram por esforço próprio este progresso que todos nós almejamos, eles não criticam, eles não julgam os seus irmãos que estão na retaguarda ou que estiverem na retaguarda, porque eles conhecem perfeitamente o caminho, porque eles já trilharam. Então, assim, Miramês diz que o santo já foi primitivo, da mesma forma que um espírito sábio passou pelos mesmos caminhos. Eles são conscientes dessas verdades e é por esse motivo que eles ajudam com amor aos que se encontram na retaguarda. Eles ajudam com amor e não criticam aos seus irmãos de jornada. Porque as próprias leis das nações protegem os animais? Porque as nossas leis protegem os animais, os nossos irmãos inferiores, os animais irracionais? E aí Miramês responde, por serem eles úteis à sociedade,
ainda mais eles nos mostram de onde nós viemos e que certamente encontramos quem nos ajudou a chegar onde estamos. Fazer o mesmo é dever de cada criatura. Então precisamos proteger os animais irracionais, precisamos analisar a nossa trajetória, porque estamos realizando esta trajetória e todos nós precisamos uns dos outros. Se Deus se encontra em toda parte, está entre os canibais, as sociedades inferiores da Terra, nas condições em que elas se encontram, irão desaparecendo com a ajuda do tempo. Então, se Deus está em toda parte, e não temos dúvida quanto a isto, porque sabemos que Deus não está distante de nós, Deus está em nós, está dentro de nós, então Deus também está junto aos inferiores, junto aos canibais, que são os mais necessitados de ajuda, de proteção, de assistência. E as sociedades inferiores, conforme que disse Miramês, um dia desaparecerão aqui da terra. E aí ele segue dizendo, estamos passando por um período de transe, um período de transição, algo doloroso para todas as posições que se ocupa. É o ciclo evolutivo do planeta que está encerrando. E em todos os fechamentos de ciclos, os problemas se avolumam. Então, é um ciclo que está encerrando, e conforme já foi dito, e nós sabemos disto, nós já sabemos disso, esse ciclo não se encerrará de uma hora para outra, e nem sabemos exatamente quando isto irá acontecer. Porque assim nos fala Miramês e assim nos falou Jesus acerca dos sinais do fechar deste ciclo, que passaríamos por guerras, por rumores de guerras, por pestes, por terremotos e por aflições de todos os tipos. Mas tudo é passageiro, é a tempestade anunciando a bonança. Tudo isto nós já estamos vivendo e vivenciando ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos e aflições de todos os tipos. E Jesus, há 2000 anos, nos avisou acerca disto. Jesus veio nos trazer o conhecimento da verdade e para isso entregou a própria vida para que tenhamos condições de suportar com coragem o que haverá de acontecer. Então Jesus veio à Terra e mostrou para todos nós acerca do conhecimento da verdade, a necessidade de conhecermos a verdade, nos mostrou e continua a nos mostrar através dos seus mensageiros que é possível realizarmos este processo de transformação tão urgente e necessário. E aí Miramês diz que o chamado está feito e continua a ser feito em toda parte para todas as criaturas. Então Jesus veio à Terra e realizou este chamado, realizou este convite, e este convite, este chamado continua a ser feito. Jesus disse, vinde a mim, e continua a nos convidar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse que muitos seriam os chamados e poucos os escolhidos. Mas estamos realmente ouvindo este chamado? Nós estamos realmente nos escolhendo para realizarmos este processo de transformação? Porque o chamado foi feito e continua sendo feito por toda parte. O desejo dos céus é que todos sejam escolhidos. Muitos vão herdar a terra, que passará a ser um mundo de regeneração, onde ninguém mais errará.
Então nós um dia herdaremos a terra transformada, a terra regenerada, onde não mais existirá o erro. Todos nós estaremos apenas consertando as besteiras que tenhamos feito, os erros que tenhamos cometido ao longo da nossa trajetória, consertando os desacertos que tenhamos cometido ou que já cometemos. E os canibais, os espíritos endurecidos, serão levados para outros mundos compatíveis com o seu adiantamento. Essa é a lei, essa é a justiça de Deus. Então, aqueles espíritos que não estiverem em condições de permanecerem aqui na Terra, conforme aqui Miramês nos fala neste último item, encerrando estas reflexões, os canibais, espíritos endurecidos, espíritos que não trabalharam pela e para a sua transformação, serão levados ou serão conduzidos para outros mundos compatíveis com a sua condição evolutiva. Então é preciso que realizemos esforços, é preciso que nos esforcemos para que nós não estejamos entre estes espíritos que serão convidados a se retirarem aqui da Terra para outros mundos em condições compatíveis com a condição evolutiva ou em condição inferior ao que a Terra chegará, por não realizarmos o nosso trabalho. Porque uma vez a Terra fechando este ciclo de transição e entrando verdadeiramente na condição de um mundo regenerado, se nós não realizarmos este mesmo trabalho de transformação, passando da condição de espíritos em condições de provas e expiações para espíritos regenerados ou em vias de se regenerarem, nós seremos convidados a nos retirar aqui da Terra. Poderemos até voltar um dia muito distante ou não tão distante à Terra ou habitarmos a Terra, quando as nossas condições forem compatíveis com a Terra. Mas isto não precisa acontecer, desde que façamos a nossa parte, desde que caminhemos juntos, realizando este processo de transformação. Uma vez a Terra regenerada, que nós também estejamos nesta condição de espíritos regenerados ou em via de regeneração para continuarmos habitando a Terra e auxiliando neste processo de progresso. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado pela presença de cada um e de cada uma aqui neste ambiente virtual e juntos nós refletimos acerca destes ensinamentos e que juntos nós possamos emitir as melhores vibrações ao nosso planeta, ao nosso querido Brasil, às nossas cidades, aos nossos lares e assim nos auxiliarmos mutuamente, em especial auxiliando com as nossas vibrações aqueles nossos irmãos que se encontram ou que venham se encontrar em necessidades maiores do que as nossas próprias. Que a paz do Cristo esteja sempre conosco e que nós possamos nos esforçar ao máximo para estarmos sempre com Jesus, seguindo as suas pegadas. Até breve, meus irmãos e irmãs.